Fundado em 15 de abril de 1975, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização é uma entidade técnica sem fins lucrativos dedicado ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, de serviços e do mercado de produtos químicos voltados à construção civil. E mais um IBcast, para falarmos sobre o 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, e desta vez com a Quartzolite Saint-Gobain, que é uma das nossas patrocinadoras. Aqui à minha frente é Ellen Zanata, ela é gerente comercial da Quartzolite Saint-Gobain, e o Demétrios Ramos, que é coordenador de mercado da Quartzolite Saint-Gobain. Sejam bem-vindos. Aqui à minha direita o Wilson Neves, ele é gestor do IB, e eu, José Miguel Morgado, que sou coordenador do 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, diretor do IB e gestor do CB22, Comitê Brasileiro de Impermeabilização. Bom, então, para começar já de cara, né, fala um pouco sobre a trajetória da Quartzolite profissional, Quartzolite e Quartzolite profissional, Saint-Gobain, né, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado latino-americano. Começamos bem, viu? Falando de Saint-Gobain, né? É uma empresa que faz 360 anos este ano e nasceu na França para fazer os vidros do Palácio de Versalhes, né? Ela chega no Brasil com a primeira aquisição de Brasilite para telhas e isso tem mais de 80 anos. E nós fomos adquirindo empresas, né? Talvez eu tenha ido muito longe, mas eu vou chegar já aqui. Então, com a aquisição da Quartzolite, que passou a fazer parte do guarda-chuva Weber, voltado para argamassas colantes, a gente, na última década, está trabalhando a diversificação de produtos e passou a trabalhar com impermeabilização. Então, a Quartzolite, ela tem um nome muito forte no varejo. Então, hoje, os itens de impermeabilização cimentícios, os asfálticos, acrílicos, eles são muito famosos no varejo e onde nós temos uma grande penetração. E a marca Quartzolite Profissional, ela nasce para trazer a gente um pouco mais para o mercado técnico. Então, a gente já vai falar de impermeabilização em poliuretano, estação de tratamento de água e esgoto, que são aplicações que não falam somente de produto, mas também de acompanhamento de mão de obra, de serviços, de estar junto com o cliente em todas as etapas da obra. Então, essa é a função do time da marca Quartzolite Profissional. Perfeito, perfeito. E trazendo nossa realidade no nosso simpósio, que é a razão de ser estarmos aqui, né, e conhecermos também a Saint-Gobain Quartzolite, o que motivou a Saint-Gobain Quartzolite entrar e patrocinar o 18º simpósio? Que já não é a primeira vez, né? Que já ela não é a primeira vez, já tem uma história boa já, com a gente, já de parceria. Eu entendo que, acho que o primeiro ponto importante os fabricantes têm que estar próximos das instituições para que a gente possa construir normas, mas quando a gente fala do simpósio em si, existe a construção de conhecimento técnico que vai trazer melhorias para os processos de impermeabilização, para o conhecimento do segmento no geral, que são de grande valia para o consumidor final, para quem está fazendo a mão de obra, então para o nosso parceiro aplicador, para os próprios fabricantes, e quem ganha é o mercado, porque a gente fala de tecnologia, de estudo, de desenvolvimento. Então, o simpósio, essa construção que o simpósio traz com todos os fabricantes, e claro, com a Quartzolite, ele é fundamental para a evolução do mercado, né? Eu acho que... Exato. Não tem nem o que complementar, né, Wilson? Mas fique à vontade. No simpósio a gente conhece novas tecnologias, a gente vai entender o que as empresas estão fazendo, né? Então é uma forma também de se relacionar com os clientes, a gente convida nossos clientes, então é um evento interessante. E aí, falando em simpósio, e aí agora voltando um pouco mais para o Demetrio, até pelo que você já apresentou em outros simpósios anteriores, etc., e já participou também em seminários, etc. Sim. Então, você tem um simpósio que é realizado a cada 2 anos, é um simpósio técnico, onde você, o profissional, manda o seu trabalho é aprovado e por aí vai, etc. Processo. E temos os seminários, que são
são os patrocinadores que vão lá e falam de um sistema, só que falam tecnicamente de um sistema, eles não abordam um comercial. Tá? E vocês estão nos dois, né? Vocês estão tanto nos simpósios quanto nos seminários. E isso é importante, então, para o crescimento da indústria da construção, para o crescimento da implementação. Né? Como é que vocês veem isso aí? É isso mesmo? É isso mesmo, Zé Miguel. A gente roda o Brasil inteiro, a gente percebe que o mercado da construção ainda precisa de muita informação relacionada à impermeabilização. Eu acho que o evento traz isso para o público da construção de uma forma geral. E esses eventos que a gente faz de forma regional também contribuem para difundir a impermeabilização como um todo, né? É um evento interessante, participam várias marcas e, é o que você falou, não tem a camisa lá no dia, a gente fala do sistema, né? Cada fabricante leva um sistema, então isso vai levando conhecimento. A gente está em 2025 e ainda falta informação sobre impermeabilização nas obras, né? A gente passa por isso todos os dias. Imagina, ninguém tem problema em obra com Ninguém. impermeabilização. Não é a principal patologia que a gente Não, vê imagina. no mercado. Não, tá tudo ótimo. Não, e sempre tem aquele teu amigo que fala assim, lembrei de você, eu Porque estou com tá vazamento. Não é assim? Só aí que lembra de você, né? Perfeito. Por fazer A gente tipo- passamos por isso. Acho que somos Sim. todos. Todo mundo. É, você trabalha na Quartzo Solite, né? Trabalha na Quartzo Solite. Então, eu tô com um problema assim, você pode me ajudar? Não, Funciona assim. interessante. Teve um amigo meu que estudou comigo na faculdade, porque eu lembrei de você, fala, qual é o teu problema? Sempre. Porque não, é porque é o seguinte, a minha piscina está vazando, eu construí em Alphaville e tal, e a piscina está vazando. Eu falei, quando você construiu, por que você não lembrou de mim? Porque aí era a hora. Era mais Perfeito. fácil ali. Era a Perfeito. Era mais hora. fácil. Faz um projeto, você contrata um projetista, ele faz um projeto de impermeabilização, tanto da piscina, sauna, caixa de água, etc., laje de cobertura, e aí faz a coisa correta, direitinho, o material dentro das normas, etc., etc. Foi uma falha minha, tá bom. E acabou gastando mais. Tem uma situação hoje chamada internet, que ninguém usa, né? Aí você assiste um vídeo no YouTube e amanhã é todo mundo especialista em impermeabilização. Sim. Não acontece só na impermeabilização, né? Em vários setores da nossa vida como pessoa, mas... Então, se por um lado ela difunde e traz conhecimento, pelo outro a gente também tem que saber onde buscar. Então, acho que complementando, o simpósio é onde buscar. Né? Então, é informação de confiança. Né? Não é... Exato. Se você vai apresentar um artigo que foi aprovado por uma banca, essa banca ela não está aprovando qualquer documento, qualquer processo, qualquer impermeabilização. Então, é confiabilidade que a gente traz para um público. É informação de qualidade e que é importante que a gente, não a gente só do meio, né? Mas todo mundo saiba construir essa diferença. Porque senão o seu colega vai resolver a impermeabilização dele com... Ele vai, não, vamos fazer um rejunte aqui, está resolvido. E não é assim que a banda toca, né? A gente... Não, e o detalhe importante também, já que você falou em trabalho, essa banca, que é uma comissão composta de 22 profissionais, quer dizer, muita gente, e para ler 44 trabalhos, quer dizer, lógico, como são profissionais que estão trabalhando, são projetistas, então nós não damos os 44, nós damos 12 por aí, separamos até pelo foco que ele tem, então nós separamos. Quem lê os 44 sou eu e o Thiago, que aí lemos os 44, discutimos os 44, mas o que acontece? Quando você... O interessante do nosso simpósio é isso. Os autores recebem uma carta nossa dizendo o seguinte, olha, o teu trabalho foi aprovado, mas há estas correções. E aí a comissão determina quais são as correções. Você precisa melhorar aqui, aqui você não foi claro, você não falou em norma aqui tem uma norma nesse sentido, esta norma está desatualizada. Então, nós abordamos justamente esses detalhes para que você melhore o seu trabalho. Então, nesse caso, você vai ter que melhorar esse trabalho. Então, o trabalho é reencaminhado novamente com essas observações. E se tiver alguma foto do produto, etc., por exemplo, tem uma foto do produto ali, olha, essa foto não pode aparecer. Porque a gente está Porque falando de técnica. Não pode aparecer. A única coisa que vai aparecer é a manta asfáltica. Aí a manta não tem como. Aí não está tem lá o logo, logo, não pode. não está. Mas é o único que realmente não tem. O acervo técnico, né, que o seminário gera também é bastante importante. Né? Gera bastante documento para consulta. Né? Às vezes a pessoa está com uma situação muito parecida e consegue resolver com o trabalho do próprio seminário. Então é importante nesse sentido isso aí. E você falando das redes sociais, o problema é
aqueles 100 mil views que você tem, que o cara fala, aplica manta asfáltica com ferro de passar roupa. Puta, pelo amor de Deus, né? Então isso aí não dá. E aí você pega um profissional técnico, tem lá meia dúzia de views só, 10 curtidas. Porque talvez ele não tenha o linguajar. Não tem linguajar. Mas é aquela coisa, pô, o linguajar, botar gasolina com isopor para fazer o material, não é assim. Não é assim. Né? E o técnico vai falar, não, isso é assim, assim, e não tem view, né? Não tem curtidas e por aí vai. Mas nós vamos chegar lá. Estamos chegando lá. Estamos chegando. O interesse é que nós todos, ao ouvirmos esse lado profissional, de um profissional falando, que nós curtamos. Para quê? Porque ao curtir esses bons profissionais, nós vamos aumentar essas curtidas desses bons profissionais e não vamos dar curtida naquele ferro de passar roupa em cima da manta aluminizada. Né? Esse eu não vi ainda, mas eu fiquei não, com medo. Você não viu? Não. Tem um outro, tem um monte. A gente tem o nosso grupo, né? O grupo nacional, que é o Show de Horrores. Eles mandam lá, né? Às vezes os videozinhos. Tem muita coisa, coisa. E como que vocês percebem que o simpósio ele vem contribuir como um efetivo fórum para relatar, para expor as inovações técnicas do setor? Vou falar das experiências que eu tive anteriormente, tá? Teve um simpósio que eu participei apresentei trabalho, né? E foi a partir daquele simpósio que surgiu o tema, aprofundou-se o tema de crack bridging, por exemplo, né? Então daí gerou um grupo de trabalho, começaram a desenvolver a norma, né? Então eu acho que o simpósio ali ele serve para lançar até as primeiras ideias, para criar parâmetros para materiais, para se criar critérios para materiais ou técnicas de execução. Então ali acho que são lançadas as primeiras ideias, né? Então o fabricante lança ali a ideia, é discutido pela direção, né, do IB, e a partir daí evolui para uma norma ou para uma diretriz técnica. Metodologia de teste, metodologia de aplicação. Exato. Condições de alto risco de exposição química. Enfim, diversas. Eu acho que é como você constrói a partir daí, né? Porque nem tudo está pronto todo dia. Então, as aplicações mais convencionais, sim, elas são altamente difundidas. Já as de maior dificuldade técnica, também acontece tentativa e erro. Então, parte desse trabalho é a indústria fazendo essa tentativa e erro e trazendo o resultado, que foi positivo, provavelmente. Pelo menos eu nunca vi um trabalho que diz, no fim não deu certo, né? Mas deu errado. Mas, olha, o que deu certo é isso e aquilo vira conhecimento, é transformado em conhecimento. Sim. Quem for a partir dali tiver a mesma condição, vai poder partir. Vai aprender. Perfeito. Sim, claro. E você falou no CBA, que é o Crack Bridging Ability. Nós montamos um GT, exato. Você participa, agora não está participando tanto porque mudou de área. Né? Mas, acontece muito. E aí o que é que acontece? Nós começamos a estudar isso, estamos fazendo um guia agora de CBA e um texto base para uma norma. Que legal. Porque um guia básico para engenheiro, para aquele que não entende implementação, ele lê aquilo e sabe o que é o crack bridging e para que serve e qual é a importância dele e como é que ele deve ler isso no boletim técnico. Então você pega, por exemplo, o boletim técnico na Europa, membrana acrílica, o crack bridging é tanto, membrana de poliuretano, o crack bridging, o que é isso? Então aí esse guia vai exatamente explicar o que é o CBA para aquele produto. E aí eu, como projetista, eu vou chegar e vou falar, não, então para esta situação, para esta obra, eu vou precisar de um crack bridging assim. Então, os produtos têm que estar dentro deste CBA. E aí você escolhe os produtos do mercado. Veja a importância do simpósio. Sim. Não que nasceu dali, mas alguém trouxe à luz o tema. O simpósio não inventou o crack bridging, mas a discussão foi aberta no simpósio, com certeza. Agora, vou dar um spoiler para quem vai. Nós temos uma pessoa que vai apresentar um retrospecto rápido, desde o primeiro até o 17º. Assim, de uma forma rápida, é 20 minutos, então não tem muito o que falar.
Você sabe que no primeiro simpósio já se foi falado em CBA? Então, olha que interessante. Só que não era CBA, não se falava que era Crack Bridgeability. Era alguma coisa onde eles falavam tecnicamente o que ocorria, e é o CBA hoje que nós falamos. Então nós estamos falando há quase 50 anos, o primeiro simpósio. Né? Então, olha aí. Né? Mas talvez o tema tenha se tornado com maior relevância agora, ou haviam outras prioridades antes, então Sim, também é verdade. temos muitas pautas, né? Acho que... Não, e aquela coisa, o Brasil está crescendo na área Perfeito. técnica de priorização e nós temos que estar evoluindo. E o modo de você verificar as membranas é pelo CBA também, é pela fadiga que também é um próximo ponto. Inclusive, falando em fadiga, no 17º simpósio teve um trabalho que não foi aprovado. Ainda estava incipiente, e a própria comissão falou, olha, não está legal, esse trabalho é bom, é um trabalho que pode ser futuro, mas ainda falta. Então não é um trabalho para ser apresentado em simpósio. Os autores ficaram chateados, sabe? É normal. Mas eles foram resilientes. Eles voltaram de novo, e estão lá, e vai ser apresentado o trabalho. Isso é então, ótimo. ou seja, e não foram os 2 ou 3 trabalhos que foram negados no 17º, estão sendo apresentados no 18º. Por quê? Melhoraram, fizeram mais pesquisa. É isso aí. A importância Falando em pesquisa, do departamento técnico. Falando em pesquisa, eu não conheço, o Dimitri já me convidou. Como é que é esse centro de pesquisa que legal, vocês têm? Conta aí, que isso é muito importante. Você. Eu quero saber, porque... O Centro de Pesquisa, de Desenvolvimento e Pesquisa da Saint-Gobain, o único no hemisfério sul da nossa empresa, é maravilhoso. Então, lá você tem... Então, quando você chega, você tem a chance de ver boa parte dos nossos produtos aplicados e em teste, efetivamente, de longevidade, né? Inclusive exposição. E nós temos uma série de equipamentos que eu não saberia descrevê-los agora, mas utilizados nos diversos setores da Saint-Gobain. Então, não é um centro exclusivo da Quartzolite, mas sim de toda a nossa empresa, que vai de vidro, lixas, né? Mineração, toda a parte acústica, mas tem teste de fogo, tem equipamento que vão testar, conseguem abrir matéria-prima para entender o que tem, a composição do produto. E aí, à medida em que a gente de fato precisa, nós utilizamos o Center. E especificamente aí falando do departamento técnico da Quartzolite, ela faz uso constante do que está à nossa disposição, do serviço de pesquisa e desenvolvimento do centro que está à nossa disposição, especialmente para poder lançar nossos produtos, especialmente os de caráter técnico, que a gente deve comentar um pouquinho mais dos lançamentos aí, mas para que a gente tenha segurança nesse processo de lançar produtos. E quem pode ir lá? Hoje, olha, nós temos visitas ao centro coordenadas. Então, os interessados podem nos procurar para que a gente possa visitar o centro. Nenhuma informação confidencial será mostrada aos visitantes, mas é possível. Hoje, os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos fornecedores visitam o centro conosco. Então, fica o convite para você ir lá com a gente. Na próxima que tiver, eu e Demetrios mandamos para vocês. Fica no interior de São Paulo, em Capivari, é fácil acesso. Então, com frequência, tem as visitas guiadas. Com relação ao simpósio e com relação a todos esses trabalhos que você repara que são vários assuntos que são apresentados no simpósio, desde CBA, desde fadiga, cristalização do concreto, membranas e por aí vai, perícias, então é tudo isso aí. Então isso é praticamente um aprendizado para aquele profissional que está entrando agora, que também é importante isso aí. E para aquele que está no mercado para um conhecimento maior, não é isso? É importante isso aí, né? Super importante, né? O simpósio ele traz conhecimento nas diversas áreas da implementação, desde o projeto ali, estudo de viabilidade financeira, que agora que eu acompanhei, e o Alexandre Sonsini apresentou um estudo de viabilidade entre manta e poliuretano, né? Então, estudo de viabilidade, técnicas de execução,
Teve um ano que eu participei também que teve uma apresentante, uma pessoa que apresentava, que não era do Brasil, apresentou uma técnica de impermeabilização de pontes com membrana de poliuretano, não lembro Sim. de onde era o rapaz. Então, o seminário é bastante diverso, contribui para a formação de quem está entrando, isso sem dúvida, né? Tem o pessoal que está há bastante tempo, experiente, e vai passando informação para quem está chegando, né? Esse trabalho aí com quem está entrando no mercado agora é bastante importante nas universidades, chamar as universidades também para o simpósio, eu acho que é um caminho, né? Colocar os estudantes ali para saber um pouquinho da impermeabilização. E agora um tchan. Opa, Alguma novidade para ser lançada lá? Vocês vão ter um stand também, não é isso? Um stand. É alguma coisa assim? Demetrios vai comentar das novidades. Novidade, Esse é o grande momento. Temos tema. muitas novidades. a gente vem bem forte nos sistemas de membrana de poliuretano, né? Então atuando muito aí no mercado de membranas trafegável, com obras a nível nacional, fornecimentos a nível nacional, né? Como lançamento, a gente tem as membranas de poliuretano para estações de tratamento de água e esgoto, né? Então, material todo atendendo norma, tudo bem estudado. Vamos lançar isso, já estamos comercializando, mas vai ter um lançamento oficial. E a argamassa polimérica também resistente a sulfatos, que é a nossa embalagem, que está aqui, que a gente está expondo. É uma argamassa resistente a sulfatos, também pensando nas obras de estação de tratamento de esgoto, nos reservatórios. Então, os grandes lançamentos, argamassa polimérica e membrana de PU. A gente acredita bastante nos sistemas de membrana, vem estudando, vem desenvolvendo e sentiu que agora era hora de dar esse passo a mais aí com a membrana para reservatórios. Perfeito. Muito bem. E o tema do nosso simpósio é sustentabilidade na impermeabilização. Falando em sustentabilidade, quais são as iniciativas que vocês têm na empresa, tanto como empresa? Lógico, são 40 fábricas brasileiras, mais ou menos, não sei quantas. Entre fábricas e CDs deve dar Mas um pouquinho mais. E o que vocês têm de informações, de assuntos sustentáveis nessa área e com relação aos produtos também? A Saint-Gobain eu tenho uma lista enorme de ações da Saint-Gobain, né, voltadas à sustentabilidade. A primeira delas é a formação efetiva de comitês internos que trabalham o tema. A nossa participação, na verdade, a nossa adesão, né, de assim como a Europa, chegar a um carbono neutro até 2050. Então, boa parte das ações da Saint-Gobain estão voltadas à neutralidade de carbono. E aí, essa macrometa, ela vai decidindo, não, vai cascateando pela empresa, né, em todos os departamentos dela, né. O que a gente tem de efetivo, novo, voltado para o mercado, né? Então, uma embalagem hoje que já utiliza material reciclado e é reciclável, né? E, então, é claro que é importante, precisa entender essa distinção, porque nem todo plástico é reciclável, então tem uma diferença nesse processo. Existem vários cursos e desenvolvimentos dentro da empresa. Hoje a gente já tem plantas que conseguem atuar durante o processo produtivo com energia renovável. Então, biogás no Rio de Janeiro é um exemplo interessante desse processo. Então, a emissão dos EPDs, né, Environmental Product Declaration, que são documentos homologados por uma empresa, por um terceiro, que vão tratar do processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até o fim de vida do produto, só que não é uma declaração feita pela Saint-Gobain, mas sim por um órgão terceiro para validar o processo. E aí, quando você tem um EPD, por exemplo, de uma manta asfáltica ou de uma membrana de poliuretano, eu vou conseguir comparar tecnicamente qual deles emite menos gases para a atmosfera, por exemplo, e qual deles vão me ajudar mais ou menos com CO2 ou são mais ou menos sustentáveis. Então, a partir de documentos como esse, eu consigo tratar com as construtoras de qual que é o benefício efetivo do uso de um sistema versus o outro, por exemplo. Acho que, por fim, o que eu poderia tratar aqui, que também tange a impermeabilização,
é a expansão da produção de alguns materiais em outras fábricas, para que você não precise gastar com frete ou transferência, né? Então, Sim. se eu produzo em São Paulo e vou entregar na Bahia, é diferente de produzir na Bahia. Então, ter uma grande rede produtora de materiais, e aí que não só da argamassa, mas sim de impermeabilizantes, vai permitir ganhos de emissão de CO2 no transporte também. A gente tem as embalagens também de alguns impermeabilizantes com matéria-prima reciclada, né? Tem também produtos com matérias-primas recicladas. A gente tem uma membrana acrílica com borracha para atenuar ruído. Então, essa borracha que vai na composição do produto é pneu de carro triturado. Então, tem algumas ações. É claro que é uma ação menor essa, mas também é relevante. Inclusive, nós temos o SIDAC, que inclusive ele está já medindo uma série de emissões de CO2. O Brasil vai começar a trabalhar primeiramente na construção civil com cimento e com cerâmica, e o IBE já se ofereceu também para entrar com a impermeabilização também, uma vez que inclusive vocês têm na Europa e outras empresas associadas nossas possuem já esses trabalhos na Europa, portanto é muito mais fácil até nós trazermos para cá e também ajudarmos e auxiliarmos nesse processo. Então é importante. P&D, pensando em redução do uso de cimento na construção, nem se fala, né? Falar em redução de cimento na construção, tem até um trabalho. Tem trabalho pra caramba nesse sentido, que não é só da Saint-Gobain. Tem muita coisa boa por vir. Não, mas é assim, tem um trabalho onde você substitui o cimento por um outro material que vai fazer a mesma função. Então, olha onde que nós vamos chegar. Outro dia eu estava conversando com um aplicador lá de Recife. Estive em Recife recentemente. Ele comentou que visitou umas obras de um aplicador do Rio de Janeiro e que ele fazia reformas de condomínio e quando ele demolia ali a camada de proteção mecânica, ele triturava todo esse resíduo, né, dentro do canteiro, transformava em agregado dentro do canteiro e adicionava na argamassa, fazia uma argamassa com esse resíduo da demolição. Falei, poxa, olha que interessante. Esse trabalho foi apresentado, eu acho que no 15º ou no 16º simpósio. Então, olha aí. E, inclusive, esse trabalho é um trabalho do Renato Giro, que é presidente da IEI, e do Felipe, que já faleceu, da Impermaster. Isso, exato. E eles dois apresentaram esse trabalho. E eles fizeram o seguinte, tinha dois prédios, detalhe importante nesse sentido. Inclusive, na Câmara dos Aplicadores do IBE, o Renato foi lá falar e apresentou esse caso também. Eu estava com o Girão semana passada, Alexandre Girão comentou, visitei, fantástico. E aí eles tiveram o seguinte, esse trabalho é o seguinte, são 2 prédios, eles fecharam os 2 prédios, um fez um e o outro fez o outro, então uma empresa aplicadora fez um e o outro fez o outro. Uma empresa aplicadora fez o normal, o beabá normal, quebra, joga fora, vai na caçamba, vai no botar fora, quanto é que gasta, qual é o tempo, quantos homens, montaram tudo. E o outro, então, fizeram o seguinte, vai, tritura, usa isso para agregado, e quanto é que reduz, etc. Então, tem todo esse processo fantástico. A sustentabilidade ligada à obra, à aplicação, né? Aplicação. Aí vem aquela pergunta do síndico que é só para ele, né? E quanto é que eu vou levar nisso? Porque você está usando a minha energia, você está usando... Pô, pensa na sustentabilidade. Existe uma divisão que deve crescer muito, não só na Saint-Gobain, mas acho que com os demais fabricantes, que é a divisão de utilização de resíduos de materiais, né? A grande verdade é que não vai ter matéria-prima para a gente continuar crescendo do jeito que o mundo cresce, né? Então, essa divisão de pesquisa de reutilização, reciclagem deve ser aprofundada. A gente falou muito de redução, né? Estudo para reduzir cimento, mas com certeza isso passa por reutilização de resíduos. Em definitivo. Resíduos e também das embalagens. Perfeito. Porque, por exemplo, nós temos nós fizemos um trabalho no IBE há quantos anos atrás? Aquele de uns 13, 14 anos. 14 anos de resíduos. Então, como é que você classifica os resíduos? Manta asfáltica, qual é o tipo de resíduo? Sim, qual é e por aí vai. Isso foi em conjunto, inclusive, com o Sinduscon São Paulo, com o MASP, né? Com o MAP, né? E aí foi... Comate. Não, com o MASP. Ah, com MASP. Com MASP. Não, isso. Com MASP.
que é do Sinduscon, e foi feito Isso, todo esse isso. manual. Na época, inclusive, aquele que era da Luarte, Ernesto o Monte. Ernesto, que já Ele que faleceu. foi o coordenador. Ele foi o coordenador. Então, um trabalho excelente. E onde você seleciona. Então, primer, asfáltico, base solvente, qual é o tipo de risco. O primer base água, qual é o tipo de risco. Manta asfáltica, qual é o risco. Então, foi tudo bem. Embalagens e por aí vai. E agora, inclusive, precisamos até logo mexer nisso. Justamente para entrar nas embalagens. Então, como é que você vai fazer com a tua embalagem? As tintas já tem um pouco isso aí Tem. também. Então, nós vamos chegar lá. Se você falou do Sinduscom, acho que vale uma conversa com eles nesse sentido. Tem muita coisa em andamento, inclusive plataformas de cálculo de emissão de carbono durante o processo produtivo, CE Carbon. Se quiser olhar na internet, é CE Carbon, que eles têm desenvolvido também. Eu tenho certeza que a Saint-Gobain é parceira nesse processo. Não sou eu que estou à frente disso, mas meu colega Douglas, que sempre que participa com eles. Mas existem iniciativas que faz todo sentido que de repente essas instituições, o IB, o Sinduscom, conversem para falar mais de sustentabilidade e a gente trazer mais a pauta para a mesa, né, para discutir, para continuar ampliando. Vai ser necessário. Nós chegamos bem próximo do segmento ali, alvo ali, que é o construtor, não é isso? E no dia a dia de vocês, acho que vai ter um dia na vida de vocês que vocês não tenham algum contato direto e indiretamente com esse público, eu imagino, né? E como que vocês enxergam, em termos de grandes desafios para esse segmento tão crucial, razão de ser muito da gente, né? Da atuação, quem edifica? O que vocês entendem as obras atualmente? Grandes Problemas desafios. que surgem, detalhes surgem na hora, que não está em nenhum livro, não está em Hoje nenhum trabalho. hoje o que a gente percebe é uma carência de mão de obra, falta de mão de obra, principalmente mão de obra especializada, né? Então, Tem os robôs que estão vindo aí. tem os robôs da China, Eu né? acho que não Bebê vai já ser. tem. Bebê já tem, a hora que ele crescer tá... Oh! Gente! Aqui não cresce, né? Não sei o que cresce. Foi a piada. Nosso setor não tem isso. Não. Precisa qualificar a mão de obra, né? A gente sente que ainda tem muita dificuldade para aplicar os materiais, né? Seja a empresa de mão de obra especializada, seja com os operários da obra. A gente sente que tem muita dificuldade, que precisa estar sempre renovando ali os conhecimentos, né? O maior desafio, então, é a formação de mão de obra. Falta de conhecimento, né? Muitas vezes a construção, o engenheiro está ali focado em outras disciplinas da obra, mais preocupado com a estrutura, se o concreto atingiu a resistência, com o cronograma, com o custo, e às vezes a improvisação é uma parte do orçamento pequena, né, que ele não dá muita atenção, mas depois que dá problema, vira um problemão, né, financeiramente falando. Então também tem essa questão de capacitação do engenheiro da obra, né, de atuação junto nas construtoras para apresentar as soluções certas, como que funciona, que existe projetista para isso, né? Que existe empresa especializada. Então ainda tem muito a desenvolver na parte de informação básica, né? Formação de mão de obra e informação básica. Eu vou pôr uma pimenta aqui. Por Da favor. metodologia construtiva. Metodologia porque, construtiva, vamos então. lá, né? Hoje a gente falou da falta de mão de obra. Então, pode ser que a mídia visória interna ela vai ser feita em drywall. Não era o sistema que eu conhecia, essa impermeabilização mudou. E essa conexão entre o drywall e o meu piso, como é que ela vai? Como é que eu vou impermeabilizar? E a impermeabilização e o meu banheiro é igual? Então, veja, a mudança do sistema construtivo também vai exigir uma mudança na impermeabilização. E que vai mudar o conhecimento de quem está fazendo a obra. Quer dizer, É sistêmico. vai é mexer. sistêmico. E todo mundo sabe. Então, e é por isso que a gente vai acabar falando muito, mas conhecimento é poder. A gente vai, né? E o construtor... às vezes sabe pouco também, então acho que ele pode contar com o fabricante para ajudar ele nesse processo, com o órgão, com o fabricante, com quem for nesse, né? É que o construtor, de uma forma geral, ele cuida do empreendimento como um Perfeito, todo, né? esse é o ponto. Esse é o ponto. Então ele não é especialista Na impermeabilização. Não, mas também assim, ele cuida como um todo e ele fecha aquele que dá um volume grande. Então, não, o elevador deixa que eu fecho. Por quê? Porque acha que é ali que ele vai economizar. Não é ali que ele vai economizar. Não é, porque depois dá um problema de impermeabilização, Entendeu? no térreo tem que quebrar Vai tudo, na ser piscina quebrar tudo, e aí? E se você olhar, se você falar com qualquer equipe de manutenção, qualquer construtor, qual é o teu problema? O problema é a impermeabilização, hidráulica
É essas duas que é água. Então você tem que eliminar a água. Você tem que tirar a água da tua edificação. Sim. E para isso tem que fazer o quê? Uma boa impermeabilização. Mas eu tenho o meu aplicador, o cara é bom, o cara faz. Não é assim. Você tem que saber também o que está se passando. Conhecer. De repente, o cara acha, sei lá, o cara é focado num tipo de aplicação num determinado produto. Não seja marca, seja um sistema. Ele vai focar ali, mas tem outros também que Outras depende daquela possibilidades, situação, aquele não se adequa, seriam outros. E aí, de repente, ele acaba errando. Então, é importante que ele saiba o conjunto, saiba tudo, faça um bom projeto, faça um um... bom projeto. A Isso gente é falou importante. aqui e não Tudo falamos começa sem de Faça um um bom bom projeto. Saiba comprar Saiba também. comprar. Às vezes eu entro na discussão com ela, poxa, Ellen, lá tá com 3 quilos por metro quadrado, mas dá tanto de espessura, aí entra na briga da espessura, ele tá comprando espessura menor, comparando com outro. Então, saber comprar essa é também uma é briga boa importante. também. Falando de espessura, como é que você sabe que você atingiu aquela espessura de filme seco? Por Então. exemplo, mas não, o consumo de tanto... Inclusive, isso no nosso guia orientativo de sistemas de impermeabilização está lá. Espessura de filme seco. Exato. Por que ele não fala em consumo? Porque depende da densidade do produto, você tem um consumo Tá aí o diferente. ponto aí. Então, você tem que trabalhar espessura de filme Pergunta se o seco. consumidor sabe disso. Porque eu faço essa conta com ele. Deixa eu te falar aqui, ó, que você vai poder usar menos produto. Ele fala, mas eu queria 2 quilos. Mas Não é sobre o quilo, é sobre a espessura de Sobre a filme espessura de seco. filme E seco. você pode comprar menos. Aí a pessoa fica, não. E aí você... Teor de sólidos, né? É Poxa, E aí tem isso, teor de é. sólidos. Não, e aí vem aquele cara que chega e fala assim, não, mas espera aí, quando eu aplico uma manta, eu não sei se você aplicou mais aqui ou menos aqui. Quando eu pego uma manta, eu sei que aquilo tem a espessura. De espessura, Eu falei, exato. nós temos um trabalho que vai determinar, quando você faz a impermeabilização da membrana, vai calcular a espessura do filme ali Olha no aí. local, sem danificar a impermeabilização. Está lá, vai estar lá. Quer dizer, de repente é uma técnica que ainda está incipiente. Pode ser. Mas já abre a Mas já discussão, né? abre a Abre a discussão, discussão, abre a vai discussão. melhorar isso aí. Então, é por aí, o caminho é esse, Isso é transformado em segurança para o consumidor. para o consumidor. E por falar em espessuras, vamos entrar um pouco mais na área, um pouco mais técnica, normativa. O que vocês sentem para o segmento evoluir ainda mais, ficar ainda mais consistente, mais amparado às questões de normas? Vocês teriam ideias do que poderia ser melhorado ainda, ou evoluído? Qual seria o nosso... Quais normas precisam ser colocadas? Quais normas precisam ser... Olha, vou ser bem sincero. Exato. Eu até converso com os clientes nas visitas que eu faço e falo, olha, a gente deu um grande passo nos últimos anos com relação às normas, né? A gente tem a 15487, que está em revisão, né? Tem a norma de projeto, que é a 9574 e 9575, é isso? Projeto e seleção, né? Isso. Que também estão em revisão. Tem o grupo de trabalho de Crack Bridge, então tem um movimento já interessante evoluindo nessa parte de normas, né? Eu não sei se tem alguma norma ligada à parte de cristalizantes, né? Cristalizantes tem o GT redutor de permeabilidade, que é cristalização integral e cristalização superficial, que são produtos... tem uma outra empresa que vocês têm junto e Sim, também sim. tem esse produto. Sim. Não é o caso agora. Mas tem outros fabricantes também. Então, você faz o quê? Quando você vai fazer a concretagem... São 2 trabalhos... Tem 3 trabalhos no simpósio com relação a isso. Aí, ó. Redutor de permeabilidade. Um deles é um case e outro deles é o estudo, inclusive, que ele está fazendo com relação a esse produto. Então, você... No concreto, na mistura do concreto, você já adiciona esse aditivo para dar o quê? Para dar impermeabilidade ao concreto. Porque o concreto não é impermeável. Muita gente fala que o concreto é impermeável. Ele é impermeável entre 2 fissuras. Porque na fissura vaza. Acabou. Então não tem jeito. Eu nunca tinha olhado por sobre essa ótica, mas A grande discussão hoje é, poxa, é a fissura. O nosso problema nas obras são as fissuras. Inevitavelmente, as estruturas fissuram. A gente estuda isso na engenharia, né? Fissura admissível, né? Então, do concreto. A gente tem que pensar como que se comporta. O caminho já foi dado, traçado, Crack Bridge. E aí, na fissura, por exemplo, nesse produto que você adicionou concreto, você... Tá, mas adicionou concreto, ele fica impermeável, mas fissurou, vazou. E aí? Agora tem como chamam aí, concreto Wolverine.
O que é? É um concreto com autocicatrização do concreto. Então, o que acontece? Trincou, ele tem internamente materiais que com a água ele vai de novo Mas existe um fechando. limite. Isso, nesse existe o limite de fissuração. De Perfeito. fissura. Aí a pessoa abriu, Então, abriu uma fissura de um dedo assim, ele espera que o concreto cresça. aqui já é muito, já é quase Já um você centímetro. tem- não é mais fissura, né? Aí já é uma rachadura. Ela não vai crescer, né? Então precisa Agora, tomar cuidado. 0,4 até Perfeito. 0,5 aí vai. Então são esses detalhes aí que estão sendo estudados. Nós temos um GT para isso e aí nós vamos criar 2 textos base para a norma, que é a cristalização integral, que é justamente no concreto que nós vamos estar em conjunto com o CB18, fazendo uma norma para esse sentido, uma vez que CB18 é cimento, agregados, etc., em junto impermeabilização, que aí vem o CB22. E um outro que é cristalização superficial, que é aquela aplicação no concreto, já o concreto. Então você vê que tem outras coisas. Falando em membrana, você tem o GT de estruturantes. Porque hoje em dia você fala, eu tenho meu estruturante, tenho a minha membrana, se usa este estruturante. Tá, qual é o ensaio? Qual é o a ganho, né, Qual é o do uso ganho? do estruturante? Hoje o mercado fala, puxa, usa estruturante, mas qual que é o ganho, né? Aumenta a resistência à tração, piora o alongamento, melhora o crack bridge, Como é que está melhora... o crack bridge? Então, eu acho que o IB já vem trabalhando Já vem nessas trabalhando situações, né? E busca trazer respostas para esses questionamentos, né? O que eu vejo? As respostas para esses questionamentos geram elementos que permitem o projetista fazer o dimensionamento, né? Hoje, se a gente pensar que, poxa, o projetista pega o manual do fabricante, olha, a manta tipo 3, 4 milímetros, classe A, dá para usar aqui nessa laje, mas e a parte de dimensionamento mesmo, cálculo? Eu acho que o crack bridging, correlacionado à espessura, alongamento, resistência à tração, usa tela, não usa, vai trazer mais elementos para eles fazerem um dimensionamento efetivo mesmo. E agora, por exemplo, nesse GT de estruturantes, nós estamos agora fazendo um interlaboratorial de vários estruturantes, porque um estruturante que é usado para aquele produto, para material com cimento, não é o mesmo para poliuretano. Exato. Tá? Porque esse material Eles agride. Agride Estruturante. quimicamente. Então, você tem que saber usar o tipo de estruturante para ali, que é diferente do poliuretano e por aí vai. Então, nós estamos fazendo esse estudo, agora o interlaboratorial, e aí vamos começar com um produto somente por enquanto, que é inclusive membrana polímero acrílico com cimento, e acho que poliuretano, uma coisa assim, para saber até que ponto se comporta o estruturante. E tem todo esse processo aí. É muito importante isso aí. A gente não tem estudos do estruturante na camada de impermeabilizante. Né? Então, isso precisa ser realmente estudado. Então, e aí vai ser o quê? Olha, o estruturante para a argamassa polimérica, o ideal é estar nesta faixa, e entre esta faixa e esta faixa. Tem que ser um estruturante assim, com essas características. Com essas características. E aí pronto. Isso aí vai acabar indo. Isso vai gera elementos para o projetista saber o que ele está projetando. E tem um trabalho de estruturante lá, também lá, hein? Tudo que é aqui, tem. E não é mentira, hein? Tá lá. Pô, eu acho que hoje à tarde já está a programação preliminar, já está no site. Então, você vê, aí vai lá e confere tudo. Ou seja, a gente falou muito do simpósio, mas é um simpósio comemorativo também, né? 50 anos, né? 50 a gente não anos. falou até agora que são 50 anos, né? São 50 anos, nós vamos inclusive o nosso logotipo, né? Ele está com 50 anos. Temos esse horizontal e temos o vertical também. No dia 4 nós vamos fazer um coquetel jantar volante, onde nós vamos fazer algumas homenagens, poucas também, porque não é de muita coisa, acho que meia dúzia. E é importante isso aí, é importante realmente mostrar, ter a história. O IB tem história e essa história tem que ser relembrada e tem que ser continuada. Tá? Então isso é muito importante. Nós estamos... E daqui a mais 50 nós estamos juntos. Não sei se nós... Olha, eu garanto que a nossa empresa estará. A empresa, Nós já temos 360 anos. Mais 50. É pouco. 50 é pouco. É pouco. Não, mas Nós também. 50 é Mas sensacional. escuta, você vai estar. Daqui a 50, de certeza. Eu acho que eu não vou estar mais Vai. trabalhando, não, hein? Não vai estar. Não, mas você vai estar lembrado, vai ser lembrado. Não, vai estar bem ainda. 70 aí. Não, Gente, obrigada. Super bem. Tenho 20 anos aqui. Já abriu o jogo, já nos 90, tá, hoje em dia vai. Agora bateu, agora essa conta fecha. Já que nós estamos falando em futuro, o que vocês enxergam de futuro? Com relação a produtos, com relação a sistemas e com relação à mão de obra também. Vamos lá.
Porque, Quer quem começar, sabe, Demetrio? quem sabe nós chegamos no IBI 100 anos e, olha, Demetrios falou isto. Entendeu? Será? A Ellen falou isto. Olha o que está acontecendo. Hoje é isso aqui. Então vamos lá. Eu acredito que o mercado vai partir para sistemas mecanizados, né, até por dificuldades com relação à mão de obra. Então a gente vai enxergar aplicações mais mecanizadas, mais produtivas, né? Sem sombra de E dúvida. isso, acredito que até num futuro próximo, né, até por conta da escassez da mão de obra. Quanto a produtos, né, a gente enxerga que os sistemas de membrana vêm ganhando espaço. Eu acredito que surgirão novas membranas, né? Inclusive membranas sintéticas, né? As mantas de PVC, A gente já essas tem visto coisas, esse tipo né? de Já membrana tem na construção civil e não residencial e não né? na construção tão Pesada. pesada de infraestrutura. Então eu acredito que as membranas especiais comecem a entrar no segmento também residencial, saiam talvez ali do segmento mais de irrigação, de canal, de metrô e venha também para o mercado mais residencial. Eu acredito que até num futuro próximo, né? Então, mecanização e sistemas alternativos mais ligados a membranas mesmo, parte de membranas. Será que o betume diminui? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Acredito que não, né? O betume ainda é bastante utilizado culturalmente Sabia e que a eficiente. impermeabilização de dutos de ar-condicionado em algum momento já foi feita colada com creme de betume, assim, bem? Num sistema bem antigo. Ou isopor coberto com ele, assim, para que ele impermeabilizasse o isopor. Você tem hoje aquelas tiras para reforçar concreto, né? Vigas de Fibra de concreto, carbono? Fibra de carbono. Fibra de carbono. Esse material é sensacional. Não, e outra Nossa coisa- unidade vende, viu? Pode comprar fibra de carbono na Quartzo Elite Profissional, tá? Eu nem sabia, olha aí. Nós Tem- trabalhamos tem- com fibra de Tem carbono. uma linha bastante forte de químicos Reforço. para construção, né? Os graus, argamassas estruturais, a fibra de carbono, do ano de sacrifício, né? Tintas para proteção. Então, até um dos nossos trabalhos, né, do simpósio está Vai relacionado falar a uma... com... Tem 2 trabalhos Dois esse ano, trabalhos né? bons. Posso aproveitar para a gente falar Fala, dos trabalhos? fala. A gente tem 2 trabalhos, então, em apresentação no simpósio. O primeiro deles é uma impermeabilização feita, na verdade, uma proteção de estrutura feita numa zona portuária que trabalha com enxofre, então bastante interessante a questão dos materiais resistindo quimicamente. E esse para um pouquinho. Eu estava conversando, tive uma reunião semana passada relativa a um assunto, inclusive um assunto para nós trabalharmos alguma coisa no exterior, com relação ao IBI. Isso logo nós vamos estar divulgando isso aí. E aí essa pessoa falou para mim, eu tenho um problema sério com relação ao portuário, porque você não sei o quê, E agora falando de impermeabilização, como é que é a impermeabilização? Nós temos um trabalho. E aí ele começou a falar isso, foi legal. E o outro? E o segundo trabalho é para o viaduto Santa Ifigênia, em que junto com... Esse foi um trabalho muito interessante, porque junto com o projetista de concreto, né, foi feito um trabalho de reforço da estrutura, de refazimento dela. Da impermeabilização, então, é uma das... aí agora vocês me corrijam, mas pelo que eu entendi, não é uma prática a gente impermeabilizar esse tipo de estrutura Uma no das poucas Brasil. obras. Então, acho que a novidade não é a metodologia, mas a exigência feita pelo patrimônio histórico dessa impermeabilização, junto com o projetista. E, por fim, o refazimento da pintura para que ela atendesse às normas de patrimônio, né? A dificuldade da obra ali, então uma especificidade, né? Não é exigido no Brasil, e a dificuldade de atender às características de exigência, além de tudo, do patrimônio histórico da cidade. É um cartão de visitas. Né? Quando você fala em não ser usual fazer impermeabilização de pontos, é uma verdade, pouca gente faz, mas você pega, por exemplo, aqui concessionárias de interior de São Paulo já estão fazendo impermeabilização de pontos. Por quê? Porque sai do bolso delas a manutenção. No governo não sai do bolso desses caras, entendeu? Então, ou seja, para que impermeabilização? Eu pego esse valor e ponho no meu bolso. Mas quando a gente está falando então, de custo de longo prazo, que a gente consegue mostrar esse benefício, é onde faz a diferença. E aí, as concessionárias, como saem do bolso dele a manutenção,
eles já estão fazendo a impermeabilização, isso está fazendo uma grande diferença. Agora, por outro lado, também já existe um trabalho a nível do governo que já estão começando a olhar para esse lado de manutenção. Tá? Então, nós já fomos consultados com relação a isso, o IBE já foi consultado. Para quê? Para que nós mostremos para eles o que existe e como é que está em andamento esse processo, até para tentar mudar algumas coisas lá dentro. Então, vamos... As coisas vão mudando, né? vai mudando, Vamos vai mudar. Tem a mudando. cultura, tem a experiência, É. né? Ó, fiz, passaram 50 anos, ó, deu problema, não deu. Então, as coisas mudam, as coisas mudam. Agora, você falou em mecanizado. Entra robô aí, mecanizado ou não? Eu acredito que partiria para equipamentos, novas Vai usar formas de bebê aplicação. Menos à mão. Menos à mão. Porque Bom pela termo, carência, pela perfeito. carência Se de a, mão de gente, obra. se a gente for pegar, por exemplo, a manta asfáltica, né? Um sistema produzido lá com maior rigor de qualidade, na teoria não é para ter falha. Por que às vezes a gente tem obras com problemas? É porque teve alguma falha ali de execução à mão do homem, né? Então, quando eu falo de execução, às vezes surge até nas nossas discussões lá no grupo, e até vídeos de fora do Brasil, formas de aplicação diferentes das nossas, né? Então, aplica às vezes com maior incidência de chama, claro, depende do tipo de asfalto, tipo de manta, mas equipamentos maiores que queimam 2 rolos de uma vez, não sei, um roletezinho na junta, não sei, isso daí a gente vai acredito que com o futuro vão surgir novas técnicas. Melhora no processo de instalação. Melhoras no Acho que a processo de mecanização instalação. quer dizer Eu isso. coloquei, inclusive, há um tempo atrás no Instagram, a aplicação num vídeo viaduto, seu. inclusive, onde você tem, sabe aquelas máquinas grandes de asfalto? Sim. Sim. Então seria uma máquina dessas grandes, com rolo de manta, e com maçaricos, e você já fazendo Olha aí uma forma viável, por exemplo, uma ponte, né? Poxa, uma máquina uma manta, não sei, aí também tem questão de limitação de máquina de produção lá da largura. Mas imagina se tivesse uma manta mais larga, igual as mantas de PVC que eles fazem mais larga, de EPDM, e vir com uma camada só no leito ali, impermeabilizando com uma máquina contínua. Então, não sabemos, não sabemos. O futuro... Hoje tem piscina que faz em manta de PVC, já vem certinho no formato da piscina. A manta de PVC às vezes vem... Ela não tem junta? Não tem junta. Tem, inclusive, casos de manta PVC engenheirada, que inclusive é um dos nossos patrocinadores também. Então ele pega um reservatório e vai lá, mede tudo, faz um projeto do reservatório e praticamente encaixa. Então, são trabalhos é a evolução, né? A gente vai partir por esse caminho, sim. Né? Às vezes também não tem tanta mecanização na instalação, mas tem um processo por trás que permite evitar erros ali na instalação. Exato. Acho que é um dos caminhos também. Reforça o papel da indústria em pesquisa e desenvolvimento. Não tem outro caminho. Qual é a dor, né? Gente, isso não é... Tem mais do que os nossos 360 ou 50 anos. Qual é a dor, a necessidade, qual é o remédio, como é que a gente vai resolver? Então, é isso, acho que... E hoje em dia a visibilidade é muito importante. E nós temos o simpósio, lá nós vamos ter projetistas, aplicadores, revendedores, fabricantes, concorrentes, etc. Como é que vocês estão se preparando para estar com esse mercado, escutar esse mercado? Porque o mercado vem reclamando do outro, ou reclamando do teu produto por algum motivo, ou não, ou elogiando. Como é que vocês vão estar preparados para isso aí? O que vocês estão esperando encontrar lá? Você fala redes sociais? Deixa eu ver se eu entendi bem o Primeiro seu... no simpósio. Depois podemos ir para a rede social também. Olha, a gente sempre procura dar o melhor atendimento para o cliente, né? Não vou falar aqui que a nossa empresa não tem casos de assistência técnica, né? A gente trata da melhor forma, né? Se algum cliente procura a gente no simpósio, a gente dá a tratativa da melhor forma. Vai entender como que foi feita a venda, como foi feita a aplicação, vai visitar a obra, né, e dá toda a tratativa. Tem um time específico, né, de assistência técnica, né? Seja uma reclamação ali verbal, a gente abre um caso, seja por telefone, seja pelo Reclame Aqui, seja na nossa rede social, a gente sempre trata o assunto de forma a dar um atendimento satisfatório para o cliente. Eu complementaria aqui. Eu vou dizer assim, que de longe a Saint-Gobain ela tem a maior em quantidade e qualidade do serviço prestado para o mercado.
A gente tem técnico em todas as regiões do Brasil que fazem parte das nossas equipes, que tem treinamento constante e que eu consigo estar nos próximos 3 dias dentro do Porto do Itaqui, que é uma obra que estamos fazendo, se necessário for, porque o técnico está sabendo que essa obra que está acontecendo. Então, mais do que pessoas, existe uma sistemática dentro da nossa empresa, especialmente essas com um cunho mais técnico, em que no momento em que a gente vendeu a obra, a assistência técnica já está sabendo. Isso é muito importante. Então, quando o cliente ele vai citar, ele pode... Reclamação nós teremos sempre, não é a reclamação, é como a gente lida com ela. Mas hoje nós temos uma sistemática de serviços de tal forma que eu consigo me antecipar a esses problemas acompanhando a obra, dando treinamento. A gente tem mais de 15 academias de treinamento prontas para atender no país. A gente faz treinamento em obra, a gente ajuda o cliente, a gente acompanha. Eu tenho obras em que a gente passou mais de uma semana dentro da obra, 100% das obras de PU acompanhadas. Então, hoje, se você fechar com o comercial uma obra de sistema de impermeabilização em poliuretano trafegável, por exemplo, você vai ter uma visita e um relatório antes de começar a aplicar, durante a aplicação e um relatório final. E aí, claro, garantias, né? Documento de manutenção. Mas, enfim, então, se a pergunta é como é que a gente está preparado para ouvir, por favor, nos digam, tragam quais são as suas dores para a gente poder continuar melhorando, porque tem gente para isso. Nós estamos lá para ouvir, com certeza. É até uma experiência diferente para o cliente, Zé Miguel, essa questão do acompanhamento de obra, né? A gente fala, olha, a gente acompanha 100% da obra de aplicação de membrana de poliuretano. Realmente, o técnico vai lá, visita, avalia substrato, avalia se a equipe está bem dimensionada, avalia os detalhes construtivos, tudo isso com a empresa aplicadora, né? E ela até se surpreende, fala, poxa, é legal o trabalho de vocês, né? É discutido a obra, os detalhes. Então, realmente é um serviço bem diferente, para evitar patologias futuras, né? E quando se surgir, a gente trata da melhor forma. E nota 9 no Reclame Aqui. Então, também posso garantir que somos uma das melhores empresas em retorno para o cliente nessa... Isso é importante. E em termos... Nós temos duas coisas. Temos a Saint-Gobain com seus planejamentos e temos o nosso simpósio. O quanto que o nosso simpósio se enquadra, está na agenda do evento de planejamento, de eventos ou planejamento estratégico. Apesar de uma empresa enorme, gigantescas, qual é o nosso posicionamento, o simpósio tem em relação a esse planejamento? Para a impermeabilização, com certeza ele é o número 1. Né? A gente tem um calendário anual, sim, de feiras, eventos, onde a gente vai participar. E aí tem, como nós somos muito diversos, né? Então a gente vai desde uma FEICOM, de uma Revestir, que está muito ligado ao acabamento. Temos as feiras técnicas específicas, como a de Congresso de Pontes e Viadutos, que foi no Rio de Janeiro semana passada. Foi isso? Isso, exato. Que estivemos, então faz parte do nosso trabalho, mas falando de impermeabilização, com certeza a participação no IB e no simpósio estão no número 1 da lista da Quartzolite. E vocês vão estar lá? Com certeza. Apresentando estaremos expondo, eu e Demetrios. Nosso colega Helder é quem vai fazer a apresentação técnica dos materiais no simpósio, seja do viaduto Santa Ifigênia, seja desse caso... É o Ricardo Roberto. É o Ricardo Roberto que vai? É o Ricardo que é o portuário. Isso, Ricardo Roberto. Perdoe-me. Ricardo, perdão. Então, Ricardo Roberto vai fazer a apresentação da área portuária e o Helder do Santa Ifigênia. Ricardo Roberto é nosso... ele desenvolve produtos efetivamente, o material que você está vendo aqui de poliuretano trafegável, isso que a gente falou de ETA, ETA, foi ele que esteve conosco nesse processo, ele que nos ajudou a determinar qual material seria utilizado através de pesquisa mesmo, de testes feitos em loco, né? Sim, químico. E o Helder é nosso coordenador de especificação da Quartzolite Profissional, que trabalha com reforço, reparo e proteção de concreto e nos suporta nessa questão, muitas vezes, de impermeabilização técnica ou do tratamento antes da gente impermeabilizar. Inclusive eu estava no SEMPAT, Instituto de Engenharia, faz uns 20 dias, um mês atrás, e ele apresentou também o viaduto. Aí no final eu chamei lá a parte e falei, vou só dar uma triste notícia.
Ele falou, qual é? Você não vai ganhar mais o prêmio. Ah, Por quê? Porque você já já apresentou apresentou, já queimou a largada. Para ele não é o caso. Não. Mas, porque são trabalhos inéditos. Nós vamos ter 3 trabalhos profissionais sendo premiados, dinheiro, inclusive, e temos 3 trabalhos acadêmicos. A Quartzolite ganhou Não, desses em mas 2023, quem ganha é o não foi? autor. Quem ganha é o autor. É, Ganha então, os não. autores. Não é a Quartzolite, não. Teve um ano que o Então, Léo não, fez. o O Léo- Léo fez o um Léo- trabalho. o O Léo Segundo fez. lugar. Retrasado, não foi? O ano passado, o 17º. Ele Isso. fez um trabalho de avaliação de permeabilidade, era algo assim. Foi o Ele Leonardo, ganhou, né? O Leonardo ganhou. Ele ficou em segundo. Eu não me Foi recordo. em ter certeza segundo, agora, a mas- Irene parece que foi em primeiro. Isso. Foi, o Léo ganhou Ele isso. fez um bom trabalho mesmo. Foi um bom trabalho. E um detalhe importante, quando ela falou aqui de nós temos 2 trabalhos, na verdade, não é que nós temos 2 trabalhos. São trabalhos da Saint-Gobain, etc., mas são trabalhos dos profissionais. Então, Fato. o profissional, ele apresenta. Tem alguns casos de pesquisa que é feita dentro da empresa, então usa o laboratório da empresa, etc., mas o que nós valorizamos é o profissional. Então, o profissional que é fulano da empresa tal, né? Isso é importante também, mas o interessante é que você tem estudantes fazendo a apresentação de trabalho, você tem estudantes de doutorado falando em grafeno, inclusive, Legal. tem pessoal da engenharia diagnóstica, pessoal de perícia, tem aplicadores fazendo a apresentação de trabalho. Então, quer dizer, não é um trabalho dos fabricantes então você fala, não, eu vou lá no simpósio e vou só ver os fabricantes falando. Não, você não vai ver. Não, concordo. Não. Né? Você E vai ver registro, né? Os estudantes têm um prêmio só para eles. e tem um prêmio só para eles, estudantes. Mas aí você vai ver o quê? Trabalhos dos profissionais que hoje estão na Saint-Gobain, amanhã estão em outra empresa, ou amanhã hoje estão em outra empresa, amanhã estão no Saint-Gobain, né? E por aí Sim, vai. claro. Então, quer dizer, então Que isso é são quem importante ajuda, nesse que sentido. são quem constrói conhecimento E que conosco constrói mesmo. conhecimento. Não, sim. E falar em conhecimento, nós vamos fazer uma selfie lá no simpósio e lá você vai ver o que está escrito. Só vou falar conhecimento. E por favor... Eu ia pedir para você queimar a largada, mas eu vou me Não segurar. vou lá, não vou. Vai. Agora Olhando tá- para frente, olhando adiante, olhando o futuro, quais são os planos da Saint-Gobain, da Quartzolite Pro, para esse mercado nosso de impermeabilização? Que pergunta difícil. Novas fábricas, ou não pode falar, algum produto diferente, mas não pode falar. Se bem que este aqui já saiu, já falou. Tem muito, assim, tem bastante coisa em termos de pesquisa voltado ao que tem sido o que é produzido lá fora, por exemplo, e quais novidades a gente pode trazer para o Brasil. Então, nós falamos dos produtos técnicos, mas no ano passado nós lançamos 3 mantas acrílicas novas, uma delas com 12 anos de garantia, inclusive. Falando em manta acrílica, em membrana acrílica, 2 produtos já têm, inclusive, o PQIB, o Programa de Qualidade, já são Perfeito. certificados pelo Certo. Falamos PQIB. do Exato. PQI. Nós não falamos, mas eles só são certificados, 2 deles. O que é o PQIB? É o Programa de Qualidade IB de Produtos de Impermeabilização. Nós contratamos uma empresa, que é a IBELC, que é certificada pelo Inmetro, e esses produtos têm que ter norma, então são baseados numa determinada norma, e aí o que é que acontece? O IBELC vai até a fábrica, verifica todo o processo de fabricação, verifica como é que é todo esse sistema. Se a empresa tem um sistema ISO 9000, aí é mais fácil, porque aí pega inspeciona todos esses detalhes, já etc, tem. etc. Vai no estoque, então ali é o estoque, ele vai lá e retira Recolhe 2 amostras. amostras, recolhe 2 amostras e manda analisar para um laboratório também credenciado pelo Inmetro, e aí se todos, aí é todos os ensaios que estão na norma. Se aquele produto passar, ele vai receber o certificado. Se aquele produto não passar, o laboratório entra em contato com o IBELC entra em contato com o fabricante e fala: o teu produto não passou neste Neste item. quesito. Você quer pegar a segunda amostra que já está conosco e mandar analisar? Porque às vezes pode ser que, vou ver a produção, não. Então, tira a certificação. Não, eu quero. Então, ele volta de novo para o laboratório essa amostra, são ensaiados os materiais, passou, recebe a certificação, 1 ano é válido
e está aí. Então, isso é muito importante quando você tem esse produto certificado e aí o construtor sabe que não há necessidade de mandar segurança, não há necessidade de mandar ensaiar o produto, que sabe que aquele produto é ensaiado. Então, é importante nesse sentido. Então, continua agora. Se eu não me engano, A membrana de PU poliuretano também trafegável. Não, você estava falando do da acrílico, eu só Quartz toquei no já tem acrílico. o PQIB, então Também. já está certificado. Você tem duas Mas de acrílico, tem uma tem de poliuretano, poliuretano, tem mantas manta asfálticas. asfáltica e por aí vai. Então, acho que é isso. Então, e esse trabalho ele surge de uma análise de portfólio de uma empresa que nós adquirimos em outro país. Então, no momento em que você passa a compartilhar conhecimento, você também acelera esse processo de desenvolvimento de produtos, né? Temos pesquisado, estamos trabalhando nesse sentido e haverão mais lançamentos da parte da Quartzolite e com certeza da Quartzolite profissional, que é esse mercado mais técnico, né? Mas mais que isso, eu prefiro não revelar, até porque ainda tem muita coisa sendo discutida com a nossa diretoria. Então, mas assim, a Saint-Gobain, o que eu posso garantir, Saint-Gobain e a Quartzolite continuarão investindo fortemente no Brasil e na América Latina para continuar crescendo. E ela tem um perfil de liderança. Então, em tudo que ela faz, ela busca ser a líder. Não, isso não é não é uma informação voltada para impermeabilização, é uma informação geral do perfil da Saint-Gobain. Né? Não, e vendo agora a Quartzolite com essas aquisições que vocês estão fazendo no mercado latino-americano, é fantástico. Arriscaria a dizer que daqui a pouco estão maiores que a Europa, hein? Porque é uma coisa atrás da outra. Eu não sabia, não, eu acho que está um pouquinho longe ainda, mas nossa empresa é muito grande no mundo, sabe? É um faturamento espetacular. E as diretorias têm buscado crescer efetivamente. Né? Acho que é isso. No geral, nossa empresa vai continuar crescendo e vai continuar investindo. Estamos chegando ao final do nosso IBcast e manda um recado para o nosso pessoal que vai ao congresso, que vai ao simpósio, ou que vai estar online, ou até o mercado como um todo. Dia 4 e 5 de junho, estaremos nós todos no 18º simpósio de impermeabilização. Você terá a chance de ver artigos apresentados por pessoas incríveis, com empresas incríveis que o suportaram, estudantes, material técnico que vai trazer conhecimento para a gente continuar juntos a evoluir e a crescer na impermeabilização dentro da construção civil. É imperdível. E para quem tiver presencial, estão convidados a visitar o nosso stand e tomar um café conosco na Quartzolite. Nós poderemos trazer mais informações individuais, com perguntas sobre produtos, sobre materiais, aquilo que fizer sentido. Estejam conosco. Demetra, alguma coisa a mais? Falou bastante, fez um convite legal. Eu me empolguei. Mas espero todos lá no nosso stand, aproveitem os artigos, né? Ali terão informação de primeira mão, né? Muito provavelmente ali vai sair algo interessante, vai virar norma, vai virar técnica de aplicação. Então aguardo todos no stand da Quartzolite, tomar um café, colocar a conversa em dia também, né? É importante ver amigos, vem gente de todo o Brasil, né? Então o seminário é em São Paulo, mas vem gente de todo o Brasil, é um momento também de matar a saudade, rever amigos, né? Então vem para 4 e 5 de junho, aqui em São Paulo, ali Santa Cruz, Vila Mariana, né? Nos encontrar no seminário, comemorar os 50 anos. E já tem gente que já teve no fim de semana anterior para cá, já para aproveitar o fim de semana. Né? Olha lá. Isso é importante. Tem bastante coisa legal para fazer em São Paulo. Tem. Obrigado, Ellen. Nossa. Obrigado Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora, né? Obrigado a eles. Obrigado por ficar até agora nos assistindo. Aqui embaixo, ibbrasil.org.br, cliquem, entrem, tem um link para vocês fazerem a vossa inscrição, tanto presencial ou online, e venham nos prestigiar, é muito importante, e vamos aprender um pouco, vamos pegar conhecimento. E a selfie está lá, conhecimento, não sei o que mais. Tá bom?
Muito obrigado e até mais. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Até. Tchau, tchau.